E conecta aqui. Pronto, acho que está rolando. Deixa eu pegar minhas anotações. Eu achei que hoje o Zoom ia me gongar, mas ele não me gongou. Perfeito. Dividir minha tela com vocês. Acho que eu vou ter que fechar a janela, né? Tá muito quente aqui hoje, gente. Tá complicado. Ó, mas eles não vão. Vou ter que fechar. Tá um calor da gota serena aqui. Eu tava na esperança de que eu ia fazer tudo com a janela aberta, mas é impossível. Beleza, eu acho que tá rolando. Deixa eu dividir minha tela com vocês. Ashtanga Hridayam, pá. Beleza, vamos que vamos. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara ridan jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Agora, né, sempre rolando aqui pelo Zoom. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana no capítulo 5, o capítulo sobre o conhecimento dos líquidos, né? Então estamos aqui falando de líquidos, falamos sobre o grupo das águas, né, Toya Vargaha. E hoje a gente a gente já estava falando do Kshira Vargaha, a gente vai continuar o Kshira Vargaha, o grupo dos leites. Gente, cadê? Aqui, achei. Pronto. Então, a gente terminou, né, na semana passada falando de Manusham. Então, o leite dos Manusha, né? Quem são os Manusha? Os Manusha somos nós. Então, o leite materno, né? Quais são as propriedades do leite materno? E aí, o Vagbhata, ele destacou aqui algumas características muito interessantes do leite materno, principalmente no tratamento de doenças dos olhos, né? Tratamento de doenças dos olhos. E hoje a gente continua, então, a nossa leitura, e hoje eu quero especificamente aqui fazer esses slokas que começam com o Ahrudiyam, que nessa tragédia desse Samhita tá onde esse Ahrudiyam? Aqui, achei. Que começa lá no Ahrudiyam e que, se tudo der certo, a gente vai até o Daroshnamrtopamam, que é até Daroshnamrtopamam. A gente vai até aqui, ó. Até a primeira metade do shloka número 29, idealmente, tá? Idealmente. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu tô ambicioso, né? Eu tô ambicioso. Então, vamos que vamos. Essa parte aqui é o quarto do shloka número 26. Então, todos os shlokas são divididos em duas linhas, né, basicamente. Então, primeira metade e segunda metade. E cada metade pode ser dividida ao meio também. Então, tem o primeiro quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto e o quarto quarto. Esse aqui é o quarto do shloka número 26. O shloka número 26, ele estava falando de Manusha Kshira, né? Então, ele parou aqui no Tarpanaschota Nairnasyai, que é o terceiro quarto desse shloka número 26. E no quarto quarto ele diz assim, Ahrudyam Trushna, não, Ahrudyam Tushamavikam. E aí ele continua, Vatavyadhiharam Hidma Shwasa Pitta Kapapradam. Então ele ainda está mais ou menos, né? Ah, não, ele mudou totalmente até de animal, inclusive. Então eu vou ler eles, a gente vai transliterar todos, porque a gente vai falar de alguns animais e depois vai falar de algumas características específicas, né? Eu acho que dá para ler o Hasti, tem a ver, e a gente para no Karam, a gente para no Jadattakaram. Beleza. Então, ele continua dizendo o seguinte, Hastinyasthairya Krutbadham Oshnam Twaika Shapam Laghu Shakhavatataha
Shakhavataharam Shamla Lavanam Jadatakaram. Então vamos dar uma olhada nesses shlokas até o Jadatakaram, e se tudo der certo a gente vai conseguir terminar isso aqui, mas se não der por algum motivo, a gente faz na semana que vem, sem problema nenhum. Então vamos primeiro transliterar esse negócio, e aí vocês me ajudam se vocês acharem que eu cometi algum erro aqui, né? Então ele começa com, deixa eu ver se eu estou com o alfabeto certo. Ele começa com ahrudyam, tushana mavikam, 26. Vata Vyadhi Haram Hidma Vata Vyadhi Haram Hidma Shwasa Pitta Kapha Pradam. Pitta Kapha Pradam. E aí ele continua a brincadeira dele com o Hasti, Hastinyar, Sthairyakrut, e aí ele muda de assunto de leve e fala do Badha Moshanam, Twaikashapam Laghu. Esse é o nosso glorioso 27. E aí ele continua no Shakhavata Haram Samla Shakhavataharam Samla Lavanam Jadatakaram. Maravilha. Então, devidamente transliterado, espero que eu não tenha cometido nenhum gafe aí de transliteração, porque transliterar assim na hora, né, sempre tem corre esse risco, né? Então, beleza. Então, a gente vai continuar aqui no nosso shloka número 26, né? No quarto do shloka número 26, que ele começa falando de ahrudyam. A palavra hrudyam significa que é alguma coisa que faz bem, é um cardiotônico, digamos assim, seria uma tradução possível. Cardiotônico, né? A palavra hrud significa que é o coração, né? Então, Hrudaya, o Ashtanga Hrudayam, a palavra Hrudaya vem de Hrud, que significa o coração, a essência, o cerne principal, né? A base da parada. Quando a gente fala Hrudayam em relação ao corpo humano, a gente invariavelmente está falando do coração. Tem uma mini discussãozinha no primeiro ano da faculdade de medicina se Hrudayam é o coração, se Hrudayam é a alma, mas não é. Hrudayam é o coração mesmo. Ninguém, assim, seriamente falando, na prática clínica, ninguém tem muita dúvida, ninguém levanta muito essa bola de onde está o Hrudayam. Todo mundo meio que sabe, esse negócio não tem muita discussão, muito debate. Então, se Hrudayam é um negócio que é cardiotônico, Ahrudyam significa que esse negócio não é muito bom para o coração. Então ele pode ser meio que danoso para o coração. A gente não sabe ainda o que ele está falando, mas a gente vai descobrir já já. Tushna Mavikam, Avikam, esse cara aqui, ó, Avikam. Avikam é a ovelha, tá? Então é o animal ovelha, tá? Tu é uma partícula que ela tem milhões de significados possíveis e, via de regra, quando a gente usa o tu para fazer uma contraposição a alguma coisa que você estava falando antes, com ênfase no que você está falando agora. Mas ela tem muitos significados possíveis diferentes, tá? Então é como se você estivesse dizendo assim, o Mateus tem o sotaque brasileiro, por exemplo. O Ricardo tem o sotaque português. E está fazendo uma contraposição entre dois sotaques
ele poderia usar o tu. Então, o Ricardo tu, sotaque português, para dizer assim, o Ricardo já não, o Ricardo parse, entendeu? Tá meio que dando uma ênfasezinha, talvez para contrapor um pouco com o que ele acabou de falar sobre o Manusham, né? O Manusham Payaha. Então, esses dois, eles estão no mesmo shlokinha, percebe? Então, eles estão no mesmo shloka, que é o 26. E aí ele começa o shloka 26 falando, né? Manusham Vata, Pita, Srug, Abhigata, Akshiroga, Jita, então um monte de coisas legais, né, do leite materno, né, do leite feminino, Tarpana, Chotana, Nasyaihi, então ele fala um monte de coisas legais, né. Aí ele fala, Ahrudyam tu, Ushnam Avikam. Então agora, comparando com o materno, olha aí, ó, o leite da ovelha, ele já não é tão um mar de rosas assim, né. O leite da ovelha, ele é Ahrudyam, ele não faz muito bem pro coração, essa palavra muitas vezes é traduzida como cardiotóxico também. Algumas vezes traduzido de maneiras bizarras, porque estão falando de Hrudyam como se fosse. Tem a ver com sua digestão. Então, tem uns autores que viajam no Hrudaya, né, no conceito de Hrudaya. A gente não vai entrar muito nisso, porque eu acho que não vale a pena. E Ushna, né? A palavra Ushna, vocês já cansaram de ouvir, né, de me ouvir traduzir ela aqui. Então, tu Ushna. A palavra Tushnam é o tu mais Ushna. É a palavra tu, é o tu. Eita, não era nada disso que eu queria fazer. Tu mais Ushna. Então vocês já aprenderam isso. U mais U é igual a U. E aí ele vira Tushna. Então é tu Ushna, né? Que vira Tushna. Isso aqui chama Sandhi, né? Vocês já aprenderam esse negócio comigo aí, não muito aprofundado, não muito aprofundado, mas é o suficiente para você saber que ele pode ser a junção de várias coisinhas diferentes ali, né? O curto com o longo com o longo, o curto com o curto e tal. Então, esse leite aqui, o leite de Avikam, o leite da ovelha, ele é quente e ele não é lá grandes coisas para o coração. E ele continua. Vata Vyadhi Haram. Ele é Vata Vyadhi Haram. O que é Vata Vyadhi? Vata Vyadhi, a palavra Vyadhi significa doença. Vata são doenças que são geradas por Vata Dosha. Calma aí, Matheus. Então, assim, eu lembro, né? Eu já li o Charaka Samhita, eu sei que tem 80 doenças de Vata Dosha. Ele está falando dessas 80 doenças? Não. Ele está falando especificamente de um conjunto de doenças que a gente chama de Vata Vyadhi. E tem um capítulo inteiro, né, lá no Charaka Samhita Chiketsasthana, também tem no Ashtanga Hridaya, mas a gente vai chegar lá um dia, daqui a muitos anos, que é o Vata Vyadhi Chiketsitam. Então você vai ver todas as doenças possíveis de Vata Vyadhi. Mas o Vata Vyadhi, ele tem algumas características específicas. Não é toda doença que tem envolvimento de Vata que é uma Vata Vyadhi. Vata Vyadhi é um grupo específico de doenças de Vata. Eu estou falando isso porque isso confunde muito as pessoas. Assim, se você olhar o Samastapada, né, a união da palavra Vata e Vyadhi, significaria que toda doença que é gerada por Vata, você poderia usar esse leite aí, porque ele é Vata Vyadhi Haram, ele acaba com essas doenças, ele é ótimo no tratamento dessas doenças. Por que ele é bom no tratamento dessas doenças? Até agora, provavelmente, porque ele é quente, né? Como ele tem uma potência quente, o Vata tem lá a sua potência fria de acordo com a Ashtanga Hridaya. Quando a gente chegar no Charaka, a gente vai ter uma discussão sobre se ele é frio, se ele não é frio e tal. Mas para o Ashtanga, a visão é pacífica de que o Vata ele é frio, pelo menos aqui no contexto do Sutrasthana. O caldo vai engrossar mais para frente. Mas por agora, o fato dele ser quente, talvez isso seja suficiente. Aí você, que é um estudante ligado, né, ligada, que está aqui, você poderia ver, pô, cara, Matheus, ele não usou a palavra Vyadhi em nenhum outro contexto. Você quer ver? Lá em cima, ele falou, ó, Vata, Pitta, Sruk, não falou? O Manusham, Vata, Pitta, Sruk, Abhigata, ele falou várias vezes quais doshas que poderiam, olha aqui, ó, esse leite aqui, ó, Vata, Kapha, Narra. Ele é usado para Vata, usado para Kapha. Ele não falou Vata Vyadhi, Kapha Vyadhi. Então, quando isso não está escrito, isso é inferência do Mateus. No momento que ele, da maioria dos outros shlokas, ele falava para doenças de Pitta, para doenças de Vata, para doenças de Kapha, de maneira solta,
ele estava falando esses doshas estando agravados. Quando ele fala vata vyadhi, ele está falando de um conjunto de doenças muito específicos, que vocês ainda não conhecem, que a gente ainda não, no capítulo 5 ele não abordou ainda, mas você sabe que se você está sentado do lado de um Vaidya, numa clínica, que é o contexto que eu canso de falar para vocês aqui, que a gente está, vocês têm que imaginar que eu estou sentado numa clínica e você está sentado do meu lado, fazendo tipo internato comigo. E aí eu falo para você, isso aqui é caso de vata vyadhi. O que dá para fazer? Aí você poderia sugerir o uso de leite de ovelha, por exemplo. Porque você sabe do capítulo 5 do Sutra do Ashtanga Hridayam que o Avikam Payaha, ele é indicado no caso de Vata Vyadhi. Eu faria o diagnóstico nesse primeiro momento, porque você ainda não aprendeu Nidana, Chikitsa, nem nada disso. Você vai aprender, a gente vai chegar lá. Mas nesse primeiro momento, o Vaidya ia falar Vata Vyadhi, e aí ele ia falar, o que a gente usa em Vata Vyadhi? Aí você ia falar, por exemplo, leite da ovelha. Olha que loucura, ficou mais específico, né? Antigamente você falaria água quente, alguma erva que eu tirei da minha cabeça. No primeiro capítulo, né, do Ashtanga Sutra, ele deu para você alguns remédios para Vata Vyadhi, né? Se eu te perguntasse de Vata Vyadhi lá no capítulo 1 do Ashtanga Sutra, você provavelmente me diria, ó, Matheus, o óleo de sésamo, o óleo de gergelim, ele é o melhor óleo no tratamento de doenças de Vata, de acordo com o Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. Maravilhoso. Então, no capítulo 1, você já tinha como tratar essa Vata Vyadhi, você já tinha uma ideia. No capítulo 5, ele está engrossando o caldo, te dando mais uma diquinha. Ó, tem leite de ovelha aí nessa clínica? Então, de repente, você pode usar se o caso for de Vata Vyadhi. Não dá para te dizer exatamente o que é Vata Vyadhi agora, não é bom traduzir essas doenças, são complexos patológicos muito amplos, né? Agora, muitas doenças neurológicas, neurodegenerativas, na medicina moderna, elas entram aqui quase sempre no contexto de Vata Vyadhi. Beleza? Então, esse leite aí, o leite de ovelha, ele é Vata Vyadhi Haram, ele ajuda no caso de Vata Vyadhi. E mais do que no Vata Vyadhi, Hidma, Shwasa, Pita, Kapha, Pradam. Então ele te ajuda em casos de Hitma. Ele te ajuda em casos de Hitma, não. Ele é Pradam de Hitma. Então, ele vai te ajudar no caso de Vata Vyadhi, mas toma cuidado com ele, porque ele é Hitma, ele pode gerar tipo um refluxo. Ele pode gerar tipo soluço, ele pode gerar um retorno do Vata também. Ele dá uma agravadinha no Vata também. Olha que leite tragédia, né, pra gente usar na real. As pessoas, foi isso que tirei um leite de ovelha. Não é um leite tão maneiro, porque ele é muito delicado, ele pode dar um monte de problema. Então ele pode gerar chuaça, ele é chuaça pradam, ele pode gerar problemas respiratórios. Então ele ajuda no Vata Vyadhi, mas ele agrava um pouco o Kapha, ele agrava o Pitta e ele pode até confundir o movimento, ele pode gerar um avaranazinho de Vata Dosha. A gente não entende exatamente por quê, mas ele diz, né? As informações estão aí. O porquê, como exatamente a fisiopatogênese desse troço aí, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele é Ritma, Shwasa, Pitta, Kapha, Pradam. Então você deveria tomar um certo cuidado com esse cara. Deixa eu fazer um paralelo com a leitura desse cara aqui, e ele não faz nenhum comentário diferente desse outro aqui. Porque esse cara aqui, que eu não gosto, o Teshri Kumar, ó, tá vendo? Olha que interessante, era isso que eu estava querendo ver. O Ahrudyam, só porque a gente já terminou, né? Então, essa palavra aqui, Ahrudyam, ela é uma bomba. O Teshri, esse cara aqui que eu adoro, o Teshri Kumar, eu tô falando que eu adoro, eu tô sendo sarcástico, tá? Porque eu não gosto, não recomendo esse livro para ninguém. Ele usa a expressão stomatic. Então, ele poderia ser ele gera um agravamento qualquer, um problema meio cardiovascular, alguma coisa assim, mas que pega no nervo vago, talvez. Aí você poderia tentar entender isso como gerando algum tipo de desconforto no tórax e tal, com uma sensação, como com um nervo vago meio agravado ou afetado de alguma maneira. Esse cara aqui, que também às vezes, né, o Shri Kantamurti, ele vai por outro caminho. Vocês estão vendo? Duas das mais usadas traduções do Ashtanga Hridayam. Eu tenho quase todas, né? Então, é muito lindo às vezes poder comparar. Eu já li todos eles, né? Então, às vezes você pega de um e você fala, cara, esse cara aqui falou outra coisa. E falou, ó, tá vendo? Ó, esse aqui, ele fala que o leite de ovelha, ele não é bom para o coração, que é a minha leitura, né?
Só que aí ele bota no coração, ele bota entre parênteses, mente. Tipo, a mente também, né? O coração ou a mente. Porque eu estava comentando com vocês que a tradução da palavra Hridayam, ela é confusa. Ela é confusa. As pessoas, muitas vezes, principalmente primeiro ano da faculdade de medicina, tem toda uma discussão se o Hridayam é a mente, se o Hridayam é o coração, se o Hridayam é a alma, Hridayam é a morada de Atma, então não sei o que lá. E aí eles ficam viajando na batata. Tanto que o próprio Shri Kantamurti, ele bota na tradução dele, e se você está usando a tradução da editora Chakrapuri, que foi traduzida do Shri Kantamurti, vai estar escrito aí que leite de ovelha não é bom para o coração, entre parênteses, mente, porque eles traduziram tudo bem literalmente na edição da Chakrapuri. Então é isso, não estranhem, tá? Para depois a gente não ficar aqui. As traduções são sempre uma fofurice. E aí ele continua, né? Hastinyaha Stairya Krut. Então ele é bem sucinto, né? Hastinyaha Stairya Krut. O que é Hasti? O Hasti é o elefante, né? É o elefante. No caso aqui é a elefanta. E tinha um nome, acho que é Eloá, que é o nome que a gente deveria usar para elefanta em português. Eu acho que o fêmeo do elefante não é elefanta, se eu não me engano. Eu lembro disso do colégio, posso estar enganado. Alguém pode depois me confirmar isso aí. Mas eu acho que o elefanta também tem um nome que é Eloá, se eu não me engano. Mas enfim, não faz diferença. O elefante fêmea, aqui é a elefanta. O leite da elefanta, então se você pegar leite da elefanta, ele é Stauria Krut. Stauria Krut significa que ele produz o quê? A palavra Stauria vem da palavra stira. E stira é uma das qualidades de Capadócia, inclusive. Stiratva é a rigidez, né? É essa força que dá esse vigor que a pessoa ela fica firme, né? Ela tem um corpo firme. Então o leite de elefanta, Steirekrut, ele deixa o corpo mais forte, ele deixa o corpo mais estável, né? Digamos assim. Agora, se você para entender isso no mundo de hoje, né? Hoje em dia você entende, né? Você vai tomar leite de um bicho que é um elefante. O leite de elefante é fluido de crescimento de elefante. Então, assim, ele pega um elefantinho e transforma num elefante. E você, que é um ser humano, tomar esse negócio, é óbvio que você vai ficar Steirekrut, você vai ficar fortinho. Se você já tem. É porque vocês nunca vão tomar leite de elefante na vida de vocês. Eu acho que a maioria das pessoas não. Mas o fato é que o leite de elefante, ele produz elefantes. Então tome muito cuidado quando vocês forem indicar para os seus pacientes, né? Leite de elefante, leite de elefanta ou de eloá, não sei se eu estou errado em relação a isso. Belezinha? E aí ele continua, nossos últimos animais, né? Então ele fala, Hastinya Stairia Krut, Bardhamushnam, Twaika Shapam. Twaika Shapam, isso aqui é uma azucrinação tremenda. Mas ele começa, né? Badam Ushnam. Então ele fala Badam Ushnam. Badam significa muito. Badam significa intensamente. É muito quente. É extremamente quente. Badam Ushnam é extremamente quente. É muito, muito, muito quente mesmo. Não é nem Ati Ushnam, é Badam Ushnam. Toma cuidado com esse negócio, porque ele vai ser muito quente. Ele não só é muito quente, como ele também é lagu. Ele também é lagu, ele é leve. Ele é muito quente e ele também é leve. Tá? O que? O leite de quem? O leite do Twaika Shapam. Twaika Shapam é uma palavra que ela é muito difícil de traduzir. E aí, as traduções são das mais diferentes que existem por aí. Como eu não sou muito dado a né, ficar me confundindo aqui na minha vida, eu tive que apelar. E aí, às vezes, quando não tá claro, eu vou nesse cara aqui para ver os comentários. E aí, eu achei que era interessante trazer os comentários para vocês, porque eu nunca faço isso, né? E às vezes vale a pena a gente ver. Então, o Toika Shapam é o Eka, na verdade. Tu Eka Shapam. Eka é o número 1. Número 1 e Shapa, essa palavra aí, Shapam, é tipo dedos, unhas, né? Então, esse é um animal que ele só tem uma unha, ele só tem um dedo. E aí você pode pensar, cara, Matheus, que viagem, que isso, né? Então, algumas traduções, elas falam dos
dos animais que são, como é que eles chamam? Em inglês eles chamam de single-hoofed animals, né? E também eles têm uma expressão que eu acho que chama animais ungulatos. Em inglês eles chamam de ungulate. Então, animais ungulatos. Se você for pesquisar na tradição, por exemplo, judaica ou na tradição muçulmana, eles têm uma série de proibições de consumo desse tipo de animais, né? Só que a lista de que animais que são single-hoofed e mais do que single-hoofed é meio confusinha. Então eu, na dúvida, em vez de ficar aqui pesquisando botânica, biologia moderna, eu apelei mesmo e peguei aqui os comentários do Arunadatta e do Hemadri, que são os comentários do Ashtanga Hridayam nesse livrinho vermelhinho. Ele não é muito útil para a maioria de vocês nesse momento, porque ele é 100% em sânscrito. Então eu vou ler, eu estou tentando, vou mostrar para vocês, mas não sei se dá para ver nada. Ele é 100%, então eu vou, porque eu estou mostrando para vocês o que eu vou ler, né? Então eu vou pegar aqui esse shloka, eu poderia fazer isso toda a leitura, mas ia atrasar muito a leitura do Ashtanga. Então eu acabo não fazendo. E quando eu só pego ele para abrir e dar uma lida mais cuidadosa quando eu tenho alguma dúvida muito tensa, né? E eu achei que valia a pena nesse caso. Então, a gente está lá, né, no Shloka número 27, e no Shloka número 27 ele pega e ele tem dois comentaristas, e os comentaristas eles fazem os comentáriozinhos. Eu não transcrevi os comentários porque eu não achei que ia ser útil para vocês, porque eu ia ter que transcrever depois, ia ser um perrengue, né? Mas ele fala aqui, por exemplo, o primeiro comentarista, ele fala Ekaha Shapo Nako. Então ele fala Shapo, Shapaha, é Nakaha. Então a palavra shapa, se você não sabia o que ela significa naka. E a palavra naka, você sabe o que significa unha. A palavra naka, você pode ir no dicionário que você vai encontrar, está escrito unha. Aí ele continua, né? Yasam vadavadinam ta ekashapaha. Então vou dar uns exemplos para você aqui. Então, por exemplo, o vadava, ele é um exemplo de ekashapa. Tá? E aí ele fala vadavadinam, então adinam, adi significa etc. Então ele falou, quando o Ashtanga ele disse ekashapa, uma unha, ele quis dizer animais como o vadaba. O vadaba é o cavalo. Então, animais que tem casco, né? Aí você já começa a pensar, tá bom, então o cavalo ele tem meio que um casco, né? Então, tudo bem. Mas ele só falou animais como cavalo e etc. E aí ele deixou o etc. por tua conta. Você vai ter que pesquisar que animais que são que nem o cavalo, porque ele não comenta mais nada. Ele fala tasamidam ekashapam kshiram. Então é isso, é o que a gente estava falando que você não deveria tomar, ou o que vai acontecer com você. Badam atishaye noshnam bhavati, ele falou, ele é muito. Então a palavra badam, ele diz badam atishaye noshnam. Então a palavra badam significa que ele é muito, muito quente. Vai ser muito lindinho um dia, de repente, quando eu estiver lendo o Charaka Samhita, a gente já vai estar num nível tão animal, todo mundo fluente no sânscrito e tal, que eu vou ler o Charaka como o Dr. Acharya lia o Charaka comigo, né? Com a turma do Acharya. Como é que o Acharya ele lê o Charaka Samhita? Ele lê esse livro aqui. Então ele lê o Charaka e lê o comentário do Chakrapanidatta e traduz o comentário inteiro do Chakrapanidatta. Talvez a gente consiga fazer isso mais para frente, se eu não tiver que transliterar e tal, talvez dê mais tempo. Eu não faço isso com vocês, mas poderia. A gente poderia ler o Ashtanga e ler o comentário do Hemadri e do Arunadatta. Eu não leio porque eu acabo meio que fazendo aqui o comentário do Vida Veda, digamos assim. E aí o meu comentário ele é baseado nesses comentários todos, então meio que fica elas por elas. E aí o segundo comentarista, ele fala Ekashaphagunanaha Ushna Miti. Então ele é Ushna Miti, ele é bem quente mesmo. E Ekashapaha Avibhaga Kura. Então, avibhaga significa avibhaga. A palavra vibhaga é uma divisão, é uma separação. Avibhaga é que não é dividido. Então, o que não é dividido? Cura. O pé dele, a unha dele, os dedos dele não são divididos. É isso que ele está querendo dizer com ekashapam. São animais cujas patas não são divididas. E aí ele diz, vou dar uns exemplos aqui para você. Então ele fala badavá, igual ao outro cara falou do badavá, que é o badabá, que é o cavalo. Badabá,
Agardabhya, o Agardabhya, ele é o... Como é que é o nome daquele? Mula, é a mula. É tipo um cavalo que não se reproduz, né? É um cavalo que é misturado de um jeito. É a mula ou é o burro? Eu não sei agora de cabeça isso, mas é tipo um cavalo. Então aqui entrariam, por exemplo, zebras, né? Se você tem aí você toma leite de zebra, você provavelmente não deveria, né, fazer isso, porque ele está falando aqui que é muito quente. Ele nem acabou, né? Ele ainda vai dar uma chacoalhada nesse leite aí ainda mais ainda. Mas agora é importante que vocês entendam. Então tem alguns animais que eles não têm a pata dividida. A pata é uma só. Eka Shapam. É uma unha única. Esses animais são os animais que a gente está falando agora, tá? Espero que isso tenha ficado claro, porque isso deu um trabalho pra caramba pra mim. Eu fiquei pesquisando que animais são esses, porque no final são animais que normalmente a gente já não toma muito o leite deles. Então, na prática, não é tão relevante assim. E aí ele continua. Shakavata haram. Então, então, voltando, né? Então, por exemplo, leite de cavalo, leite de zebra, leite de mula, leite de burro, burra, não sei se tem, ele é badamushnam e laghu. Ele é muito, muito quente e ele é levinho também. Shakavata haram. Então, Shakavata haram, Saamla lavanam. Então, ele é Saamla Lavanam, e ele é Jadatakaram. Jadatakaram. Então ele tem essas propriedadezinhas aí. A gente está falando tudo isso do mesmo carinha, né? Então, primeira coisa que esse carinha ele faz, ele é Shaka Vata Haram. Então, o Vata dosha, Vata Haram, o Vata vai ser apaziguado. Haram a gente já usou muito, né? Significa matar, né? Har significa assassinar, matar. Nesse caso aqui, não é que ele mata o Vata Dosha, é que ele acalma, apazigua, elimina, digamos assim, o Vata Dosha. Mas ele não elimina o Vata Dosha de qualquer lugar. Ele elimina o Vata Dosha que está especificamente acumulado em Shaka. Shaka. A palavra Shaka, ela denomina uma região específica do corpo humano, que é a periferia do corpo humano. Então a gente tem duas partes principais do corpo, que na verdade são três. Uma parte que é a parte mais interna do corpo, que a gente chama de costa, e a parte mais externa do corpo, que a gente chama de chakra. Então ele está te falando especificamente o vata que está acumulado em chakra. Normalmente você pode entender aí a pele, por exemplo. Doenças de pele que são causadas por acúmulo de vata dosha na pele, esse leite aí da cavala, talvez ele sirva para você. Porque ele faz Shaka Vata Haram. É isso, ele é Samla, então ele é levemente Amla. Ele é levemente, como vocês falam isso, meio ácido, né? Azedo é melhor. Ele é levemente azedo. Ai, que horror, né? Beber um leite que é levemente azedo. E ele é Lavarnã, ele é salgado. Olha só. Ele é levemente azedo, ele é salgado, e ele ainda é Jadatakaram. Então a palavra karam significa que ele gera alguma coisa, ele faz alguma coisa. A palavra kar, ela está na base da palavra karma, por exemplo, né? Karana, por exemplo, é fazer alguma coisa acontecer, né? Gerar alguma coisa é karana. Então, karam significa que ele gera alguma coisa. O que que ele gera? Ele gera jadata. Jadata significa uma série de coisas. Uma das traduções possíveis de jadata é rigidez. Uma tradução possível de jadata é falta de movimento, ausência de movimento, por exemplo. Em inglês eles traduzem no meu dicionário como motionlessness. Motionlessness é quando a pessoa não se mexe muito. Outra tradução possível dos três dicionários maiores, do Apter, do Monier-Williams e tal, quando a pessoa está meio desanimada, desmotivada, né? Que a gente às vezes chama de dullness. A pessoa não está muito alerta, não está muito acordada. E outra tradução muito interessante para jadata é ignorância. Olha só. Mas ignorância é a incapacidade de você acumular informação, absorver mais nada. Sabe quando você está meio deprimido até? Tipo,
tô meio deprimida, não vou nem levantar, não quero saber de nada, nem fala comigo. Não fala comigo que eu ainda tô aqui, não tô legal hoje. Então ele é Jadotakaram. Esse leite aí é o ó. Ele é leve, ele é muito, muito quente, ele é salgado, ele é levemente azedo, logo de cara ele já é meio azedinho. Ele pode ser usado? Pode. Para quê? Se você tem vata acumulado no chakra. Mas é um uso tão específico, né, do leite da zebra, por exemplo, que é difícil, assim, nunca vi isso sendo usado na prática de verdade. Mas o Ashtanga Hridayam, 100% de, né, ecoando o Charaka Samhita, ele deu para você algumas ideias aí que você pode usar esse negócio, de como usar esse negócio. Beleza? Então vamos continuar, que ainda dá tempo, eu vou conseguir terminar o que eu queria terminar. Eba, que bom. Beleza. Então vamos continuar. Então a gente viu todos os exemplos de mamíferos, né? E ele te deu algumas ideias, né? Óbvio que tem mamífero que não tá aí e nem vai estar, não tinha como estar, porque não tinha lá na Índia e o cara nunca tinha ouvido falar e é isso mesmo. Mas você tem as propriedades gerais do leite. E aí ele termina agora acabando com algumas características do leite. Essa estrutura narrativa é muito comum nos Samhitas. Ele dá princípios gerais, exemplos específicos e termina com um resuminho, né, da ideia que ele estava tentando te passar. No Charaka Samhita, vocês vão ver isso quando a gente chegar lá daqui a 15 anos, ele usa uma estrutura narrativa para isso em sânscrito, que ele fala Bhavati Chatra, por exemplo. Agora eu vou dar uma resumida no que eu acabei de falar. O Ashtanga Hridayam, como ele é poesia, poesia pura, ele não fala nada disso, ele só manda o resuminho no final. E esse aqui é meio que o resuminho no final. Ele vai dar algumas ideias para você sobre leite, ele não está falando mais de um leite de um animal específico. Então eu estou falando isso tudo que eu estou falando aqui só para vocês entenderem que ele não está mais falando de um leite de um animal específico. Ele está falando de princípios gerais sobre leites. E é óbvio, ele vai falar do leite da vaca, especificamente de leve, porque é o leite mais usado, mais importante, né? E aí, na segunda metade do Shloka número 28, primeira metade do Shloka número 29, que é onde a gente vai acabar a nossa leitura de hoje, ele diz o seguinte: Payobhishyandi gurvamam yuktya shrutamatonyatha bhavedgariyo tishrutam, se eu não me engano. Sim, eu comi aqui, tishrutam, yuktya shrutam, tá. Bhavedgariyo tishrutam dharoshnamam mutopamam. Então vamos transliterar essa parada aí. Eu não sei se semana passada eu pedi para vocês transliterarem isso, então talvez isso esteja chegando como surpresa. E tudo bem, vamos agora então aqui na hora na marra, na guerra. Gurvamam, gurvamam, yuktya, shruta, mato, Nyatha. Ele está arrasando no Avagraha aqui. Ele usou e abusou desse Szinho. Eu não sei se vocês lembram desse Szinho. Eu vou falar dele já já para quem esqueceu. Tá, beleza. Bhaved, Gari, Bhavedgariyot. Ó, de novo, mais um Avagraha. Ati Shrutam Dharoshan Dharoshana Ma Mruto Pamam. Maravilha. Então ele continua e meio que termina, na real, os leites. Esse é o encerramento dos leites. E aí, no nosso encontro da semana que vem, a gente vai começar a falar dos derivados de leites. Olha que maravilha. Então, se tudo der certo, a gente vai falar de iogurte, buttermilk, manteiga. A gente vai falar de tudo que é derivado de leite. Vai ser uma maravilha. Ghee, outros possíveis derivados de leite também. Então, ainda tem muito lácteos aí pela frente. Para todo mundo que tem alergia, essas semanas estão carregadas, né?
Então, paio, né, o paiaha, a gente já estava falando do leite, ele continua falando do leite. Paiaha abhishandi. Então, você tem que tomar muito cuidado com o leite. Por quê? Porque o leite, ele é abhishandi. Ele gera secreção no corpo e pode tapar os canais. Paiaha abhishandi. Gurvam, gurva, vem da palavra gurva, vem da palavra guru. Então, guru significa que é pesado. Então, payaha abhishandi guru. O leite, ele é pesado e o leite, ele é abhishandi, ele gera secreção e pode tapar os shrotas, os canais, né, do corpo humano. Calma aí, Mateus, não, então não faz sentido. Ele falou um monte de coisa sobre leite lá no início e agora tá falando que o leite é abhishandi e guru. Calma, ele tá falando que leite que é abhishandi e guru? Amam. Amam. Qual leite? Qual payaha? Amma payaha. O que é amma payaha? Amma payaha é o leite não digerido. O que significa isso literalmente? É o leite que você bebeu e não digeriu? Não. É o leite que não foi cozido. Então, o leite não fervido, o leite que você tirou do bicho e você não ferveu o leite, ele gera um monte de problema no corpo humano. A gente, inclusive, chama ele de amakshira. Ele perde o nome Kshira, não de acordo com a Ashtanga Hridaya, mas de acordo com outros nigantos do Ayurveda. Ele ganha o nome de Amakshira. Ele é um leite cru, digamos assim. Ele não foi cozido. Mas a palavra ama também significa que não foi cozido, mas também significa que gera doença. Também vocês já conhecem ama, né? Já me cansam de ouvir falar de ama isso, ama aquilo. Não digeriu, vai ter ama. Não tem Agni, vai ter ama. Ama bloqueia o caminho do Vata. Ama bloqueia não sei o que lá. Então, esse leite aí, quando ele tá amam, quando ele não tá cozido, ele é guru, ele é pesado para digestão e ele é abhishandi. Ele produz secreção no corpo, produz muco no corpo e gera uma tendência de você tapar, né, os poros, digamos assim, tapar os shrotas, os canais de circulação de alimento, dados e tal e tal. Yuktya, então yuktya vem da palavra yukti. A palavra yukti significa um raciocínio lógico, significa inteligência, significa também preparação. Se ele for adequadamente preparado, yuktya, shrutam. Para ser adequadamente preparado, ele tem que ser shrutam. Aqui, ó, shrutam. Se ele for adequadamente preparado, se ele for yuktya, preparado de acordo com as regras, né, digamos assim, de acordo com a lógica, né, dos ensinamentos ayurvédicos, e isso significa necessariamente que ele vai ser shrutam, que ele vai ser cozido. Ele vai ser... a palavra shruta significa literalmente cozido. Shrutam, atoha, ataha, ato, anyatha, anyatha. Esse onyatha vem da palavra anyatha. A gente já viu essa palavra antes também. Anyatha significa o contrário. O contrário. Então, o contrário do quê? O contrário do que eu acabei de falar. O que isso significa? Se o leite não for cozido, se ele tiver amma, esse leite ele é guru e abhishandi. E se ele for cozido e preparado de acordo com as regrinhas lá dos samhitas? Anyatha, o contrário, ele é anabhishandi e laghu. Ele vai ficar leve e ele vai ser maravilhoso para o corpo, na verdade. Ele vai ser bom, muito, muito, muito bom para o corpo. Então o leite tem um potencial, sim, de ser positivo para a saúde humana, mas ele tem que ser preparado yuktya, direito, que não é o caso de quase nenhum dos leites que vocês conhecem por aí. A maioria dos leites que vocês conhecem por aí é o contrário de yuktya. É a pior coisa que tem no planeta hoje em dia. E aí ele continua, né? Calma aí, então o que mais, né? Acabou? É só isso do leite? Não. E aí ele fala, bhavet gariyaha tishrutam atishrutam. Então esse otishrutam é o atishrutam. Atishrutam. Vocês viram a palavra shrutam aqui em cima? Significava cozinhar. Cozinhar é uma coisa, shrutam. Atishrutam é quando você cozinha demais. Quando você cozinha alguma coisa mais do que você deveria. Aí ela fica, bhavet, a palavra bhavet é o verbo, né, dessa frase aí, no Vidirlinga, para vocês que estão estudando gramática de sânscrito. E ele é bhavet o quê? Gariyaha, aqui, gariyaha.
Gariyaha atisrutam. Então, se você pegar o leite e cozinhar ele demais, se ele for muito cozido, ou cozido depois de cozido, ou cozido, de acordo com muitos samhitas, aqui no Ashtanga ele não deixa isso claro, mas a maioria dos nigantos ayurvédicos, Rajniganto, o Bhal Prakash mesmo, eles falam, o leite não deveria ser fervido mais do que uma vez. Você pode dar uma fervura no leite, mas você não pode dar duas. Se você der duas fervuras no leite, ele já é esse atishrutam aí. Outro tipo de leite que é muito cozido, que todo mundo adora, leite condensado. Leite condensado é esse negócio aí. É um leite que é atishrutam. O leite, quando ele é atishrutam, o que ele fica? Ele fica gariyaha. A palavra gariyaha vem de guru de novo. Só que é um guru que é o superlativo de guru. Quer dizer, é o mais pesado do mundo, assim. É a coisa mais pesada que você pode comer. É um leite que foi muito, 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 muito cozido. E aí vocês pensem em todas as receitas que vocês já comeram ao longo da vida inteira de vocês, que era leite muito, 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 muito cozido. Todo bolo de brigadeiro, docinho de festa, é tudo isso aí, tá? É muito pesado para digestão. E aí ele continua. Dharoshnam amruto upamam. Então, o melhor de todos, upama. Upama é a melhor coisa que tem no mundo. A melhor o quê? O melhor amruta. A palavra amruta significa divino, significa imortal, significa maravilhoso, lindo. Só para vocês verem, eu deixei separado aqui no meu dicionário, porque eu queria mostrar para vocês. Isso aqui, ó, tudo isso está escrito, são significados da palavra amruta, tá? Então isso aqui é um dicionário em sânscrito com todos os significados possíveis da palavra amruta. Eu vou continuar descendo, tá? E é isso. Só para vocês terem uma noção de como o sânscrito é fofinho. Então a gente tem tipo uns 38 mil significados possíveis da palavra amruta. Ela significa ouro, significa até pera, sabe a fruta pera? Então todas as frutas são muito doces, muito comumente são denominadas de amruta. Manga, por exemplo, eles adoram chamar manga de amruta. Amruta é um negócio que é muito maravilhoso, delicioso, perfeito. Então imagina que você chupou uma manga alfonso. Quem nunca chupou uma manga alfonso no alto da estação não sabe o que é manga. No dia que você chupar uma manga alfonso no alto da estação da manga, você vai falar, cara, isso aqui é amruta puro. E os indianos, eles adoram usar a palavra amruta para lá e para cá. Então é o néctar dos deuses, muitas vezes é traduzido. É a ambrosia divina, também é uma tradução muito boa. O que é essa melhor ambrosia de todos, o néctar divino? Por que ele está rasgando tanta seda aí, Mateus? Que negócio é esse? Ele está rasgando seda para o Daroshna. Daroshna é o leite que está quente ainda, Ushna, assim que ele saiu da teta da vaca. Então o leite que você acabou de ordenhar, enquanto ele ainda está quente. Você tirou o leite, enquanto ele está na temperatura do corpo da vaca, ele é amruta upamam, ele é a melhor ambrosia dos deuses e tal e tal. Depois que ele esfriou, eles falam para você, nos outros samhitas, aqui ele não vai falar, você pode jogar ele no lixo, que ele não serve mais para nada. A não ser que em até 2h30 você dê uma fervura nesse leite. Se até umas 2h30, mais ou menos, você der uma fervura nesse leite, aí ele não fica tão ruim assim, você ainda pode usar ele durante, no máximo, mais umas 4 horas. Você tirou o leite quente, enquanto ele está quente da teta da vaca, e a vaca come comida de vaca, que é um ruminante que come grama. Aí esse leite, ele é uma amruta topzera aí. Ele esfriou, já está ruim. Ele vai começando a ficar guru, ele vai ficando pesado, 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 pesado. Se você der uma fervura nele, você pode usar ele de novo. Aí você tem um tempo aí de umas 4 horas para usar. Passou de 4 horas do momento que o leite saiu da teta da vaca, ele é amakshira, ele não serve mais para nada, você pode jogar no lixo. Não adianta desidratar e fazer pó dele, não adianta misturar ele com chocolate, não adianta nada, não adianta botar numa embalagem longa-vida. O leite não é longa-vida, o leite tem uma vida de mais ou menos 4 horas depois que ele sai da teta da vaca. Ele vai ficando guru, 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 guru,
E aí você que tem uma digestão ruinzinha não vai digerir esse troço, ele gera ama dentro do corpo, e aí entope um monte de canais e gera um monte de problemas. Por isso que ele fala, né? Paya abhishandi gurva amam. Se ele é cru, ele vai gerar um monte de problemas para você. Eles não complementaram aqui, mas vários outros samhitas e nigantes complementam essa lógica, explicando mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Se você tem a sua vaquinha, se você tem o seu Nandi, ou seja lá como é que é o nome da sua vaquinha, você pode ordenhar essa vaquinha e tomar o leite morno, né, logo recém-saído da teta da vaca, ou você pode dar uma fervura nele, né, churutam, e aí você consegue usar. Mas lembrem sempre que o leite ele é um fluido coloidal, então ele tem uma mistura de um monte de coisas ali, de proteína, hormônio de crescimento, ele é um fluido de crescimento de bezerro, né? Quando ele fala aqui Dharoshna, ele está falando especificamente do leite da vaca. Esse leite aqui é especificamente o leite da vaca. Eu acho que alguém desbloqueou o fone. E tá barulhinho. Como é que eu faço para olhar isso? Não consigo. Tá, foi. Então é isso. Então, assim, essa é a história do leite, resumidamente aqui no Ashtanga Hridayam. Então, ele não vai falar muito mais sobre leite, por enquanto. Depois ele vai falar de coisas que você vai cozinhar com o leite. A gente vai falar um monte sobre comida no próximo capítulo. Na nossa leitura da semana que vem, a gente vai entrar nos derivados do leite. Quer dizer, você pega o leite e transforma o leite em várias outras coisas. E aí eu acho que vai demorar mais umas 2 ou 3 leiturinhas para a gente pegar tudo, falar de iogurte, de queijo, de manteiga, de ghee e tal e tal. Agora, vocês precisam levar em consideração o seguinte: estou fazendo esse OBS aqui para todo mundo que está presente. Tem 33 pessoas aqui, mais umas 40 eu acho que estão no YouTube. Uma coisa que vocês não podem esquecer, que vocês têm que sempre ficar ligadinhas, é que todos os produtos derivados do leite que derivarem de um leite ruim vão ser produtos ruins. Não adianta você pegar um leite aqui, por exemplo, que você não cozinhou ele direito, ele ficou lá guru pra caramba, ficou super pesadão. Aí você pega esse leite super pesadão e transforma ele em queijo. Vai ser um queijo super pesadão, tá? E tomem cuidado para não levarem com pouca seriedade a ideia do alimento seguro. Porque muitas vezes a pessoa pensa, isso é meio pesado, mas é de boa. Pesado, mas ok. O pesado, para vocês, hoje no mundo hoje em dia, é a base da maioria dos problemas que eu vejo na clínica. A maioria das doenças que eu vejo hoje na clínica são problemas da pessoa comendo um alimento que é pesado para digestão, na leitura ayurvédica, e o Agni da pessoa não dá conta, porque ele é muito pesado. Quando a pessoa não dá conta de digerir o alimento que é muito pesado, o alimento vira ama e o ama desregula e barra o caminho do vata, que bagunça o pita, que joga o capa para não sei onde e zoa o corpo da pessoa inteiro. Então, assim, toda vez que vocês virem que alimentos são guru, que bebidas são guru, no mundo de hoje, em 2020, vocês têm que ficar ligados. Porque a digestão das pessoas é uma porcaria hoje em dia. E os samhitas já falavam isso, né? Em Kali Yuga, a digestão da pessoa é uma porcaria, a pessoa vive menos tempo, as pessoas são todas esquisitas e, como é que é? Eles falam, tem muita cobiça, desejos que são infinitos e nunca são saciados. Enfim, é tudo um povo bem doido, a galera aqui do Kali Yuga, que somos nós. Então tomem muito cuidado quando vocês virem alimentos ou bebidas que são guru, não tratem isso com pouco caso. Porque isso está na base, muitas vezes, de problemas que vão depois virar uma doença neurológica, autoimune e essas coisas que vocês veem aí. Aí as pessoas fazem o tratamento ayurvédico, acham que a gente faz milagre, porque a gente ajusta o casado entre o Agni e o peso do que a pessoa come. E aí só isso, né, como se fosse pouco, mas só isso, a pessoa já para de fazer um monte de ama. Digere o ama que estava lá no corpo dela, regula melhor os doshas e tal, e já fica melhor de um monte de problema, que normalmente não ficaria. Então eu espero que isso esteja claro. Eu vou abrir agora para vocês para dúvidas, vou parar de dividir. Calma aí, deixa eu primeiro botar na tela o que a gente vai fazer na semana que vem, para vocês tirarem o print screen e mandarem para os coleguinhas. Eu acho que não vai ser isso tudo aqui não. Mas eu vou deixar aqui na tela de qualquer forma, porque aí são os próximos. Esses são os próximos 4 slokas que a gente vai ver, que a gente vai usar,
que a gente vai transliterar. Eu acho que para a aula que vem a gente faz uns 2 ou 3 desses, talvez. Mas se quiser já ir transliterando os 4, é bom que já fica pronto. Deveres de casa, então, transliterar isso aí que está na tela agora, nesse exato segundo. Segundo dever de casa, sexta-feira e segunda-feira, dá uma revisada nesse conteúdo. Sexta-feira e segunda-feira dá uma revisada. E se você já entendeu que sânscrito é importante, todo dia, 5 minutos que seja, dá uma lida nos slokinhas. Eu faço meia hora, 1 hora de leitura todo dia de manhã. E, até hoje, e eu preciso manter o meu sânscrito, tipo, afiado. E todos vocês que têm interesse em aprofundar em Ayurveda também precisam. Não deem mole com o sânscrito. O sânscrito ele vai te deixar para trás. É o que vai te passar uma rasteira, entendeu? Então é isso. Eu abro agora para perguntas de vocês. Eu acho que eu tenho que parar a transmissão no YouTube daqui a pouquinho. Alguma dúvida sobre isso tudo ou tá tudo claríssimo? Eu queria perguntar. Fala, Dani. Do leite humano, você só falou que ele era bom para os olhos, para as doenças de vata, pitta, racta, dato e trauma nos olhos, foi isso só? Não fui eu que falei isso, não. Foi o Vagbata mesmo. Foi só isso. Tá, era essa a minha dúvida, se era só isso. E tudo isso, Dani, essas doenças todas que ele mencionou na nossa leitura passada, são dos olhos. Não Sim. são doenças de vata gerais, entendeu? São doenças bem oculares mesmo. Então, a gente usa leite humano hoje em dia, dentro do Ayurveda, principalmente para doenças dos olhos. Tá bom, obrigada. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Tá claro? Maravilhoso. Pode falar. Fala, Selma. Oi. Você fala dessa coisa do leite tirado na hora, né? Da vaquinha feliz que come tudo direitinho. Esse leite também tem a fase dele, por exemplo, ele pode ser tirado antes do bezerro mamar ou depois? Tem diferença nisso? Por exemplo, quando você vai numa fazenda e eles não colocam o bezerro para mamar e a gente toma o leite, entendeu? Selminha, tem muita diferença. Essas diferenças não estão na leitura do capítulo 5. Então, se a gente for entrar aqui nessas diferenças, a gente vai ficar até amanhã, porque faz... E assim, mas tem muita. Os samhitas, eles elaboram diferença entre você tirar o leite da vaca de manhã, de tarde e de noite. Tá. É complexo demais. E é maravilhoso que seja, mas é assim, se você tirar o leite da vaca de noite, depois que ela ficou caminhando o dia inteiro, a qualidade do leite é diferente de manhã que ela acabou de acordar. Por exemplo, a vaca, ela tem o bezerro. O leite só pode ser tirado da vaca depois de 7 dias do bezerro nascido. A prática na indústria hoje em dia é de 2 dias. Então eles desmamam o bezerro com 2 dias e esses 5 dias, do segundo ao sétimo, para o Ayurveda, você não deveria estar bebendo aquele colostro, por exemplo. Então tem uma série de regrinhas, tem muitas regras para você dizer que o leite é kshira, entendeu? Eu falei isso para vocês lá no início, eu tenho uma apresentação sobre isso, mas demora 1h30. E eu ensino ela na formação dos 4 pilares, basicamente, que é onde eu tenho mais tempo para me dedicar a esse tipo de assunto. Eu dei uma palestra sobre isso, mas eu não sei se a gente gravou e ela vai para o YouTube. Algum dia eu vou gravar uma palestra sobre isso e ela vai acabar indo para o YouTube. Tá bom. Mas alguém tinha... De nada, imagina. Mas alguém tinha... Vocês podem levantar a mão também e eu... Fala, Evelyn. Matheus, então, no caso do leite, né, tirando o fato de que o leite do mercado não é leite de verdade, pessoas que têm sinusite, rinite, todos esses ites, teriam que cortar todos os lácteos. É o que eu faço na clínica com 100% dos meus pacientes que têm rinite, por exemplo. 100% dos meus pacientes que têm asma, rinite, se você não é meu paciente e está querendo marcar consulta e tem rinite, já sabe que eu vou tirar os seus lácteos. Se você não quer, nem marca. Porque não tem... É a primeira coisa que a gente faz. É a primeira coisa. Leite, Evelyn e todas as outras pessoas que estão aqui, é uma das poucas coisas que todo mundo que estuda nutrição moderna hoje em dia concorda que é uma bosta. E assim, a gente não concorda com muita coisa. Tem algumas coisas que todo mundo... eu já falei isso para vocês. Tem uma divisão classe hoje bem básica na doutrina de nutrição, né? Tem a galera do plant-based, whole foods, veganos, que é a galera chata, que não quer matar os animais, e não acha que não deveria desmatar a Amazônia. Essa galera que é comunista de esquerda, né, basicamente. E tem uma galera que acha que carne tem um papel na dieta humana. A galera que é mais do keto, do paleo e tal e tal.
Essa galera, eles dois estão certos. Eu não acho que não tem um. Eu sou da galera da Amazônia, né? Claro. Mas os dois estão ok. Os dois têm argumentos bons e os dois têm argumentos fracos. Então a gente reconhece. Tem a galera que pira na dieta dos gladiadores, né? A dieta dos gladiadores tem um monte de argumentos horrorosos. Não é um. É um documentário bobo de 2 horas, tem um monte de argumento ruim. Mas, para quem é cientista e estuda, mas para quem não é, pode ser uma parada legal que te abre os olhos. A galera do keto, do paleo e a galera do vegano, eles não concordam em muita coisa. E aí quebram um pau, porque o salmão do Alasca é antioxidante, o outro diz que não é, e não sei o que lá. Agora, eles concordam em algumas coisas. E eu acho mais legal do que você olhar para a discordância deles, é olhar para a concordância deles. Porque uma galera que é tão oposta, quando eles concordam, é porque alguma coisa aí tem, né? E algumas coisas eles concordam que eu já vou deixar aqui para vocês. A primeira é alimentos processados e ultraprocessados. Não tem nenhum nutricionista que tenha um mínimo de consciência, estude direito, que fale ultraprocessados é massa para a saúde humana. Tipo, bolinho Ana Maria para geral no café da manhã, entendeu? Eu acho que todo mundo devia comer clube social com um polenguinho. Ninguém fala isso. Quem fala isso é porque não estudou nada de nutrição, não leu um artigo, nem nada, entendeu? Então, alimentos processados e ultraprocessados, todo mundo concorda. A segunda coisa que todo mundo concorda é o leite. É que leite é uma porcaria. Que a gente não é... Que todos os bichos mamíferos chegam num ponto que tem um desmame e param de tomar leite. E o leite ele é maravilhoso, fenomenal, incrível num cenário de escassez alimentar. Se você morasse na Índia 4.000 anos atrás, se você tivesse uma vaca, você tinha tudo. Porque a vaca ela é um bicho que, impressionantemente, como por ela ser domesticada, ela produz mais leite do que o bezerro dela precisa, às vezes. Então, se você botar uma vaca no meio de um monte de ser humano, e eu já fui em lugares na Índia que a vaca dorme dentro do quarto do casal, por exemplo, dorme todo mundo junto, a vaca é um animal de estimação, é um animal doméstico. E se você pensar, nossa, que povo louco, aculturado, qual é a diferença de vaca para cachorro, para cavalo? É tudo mamífero, entendeu? Dá para domesticar todos eles. Quando você tem uma vaquinha em casa, a vaquinha ela tende a produzir mais leite quando ela tem um bezerro mesmo, e a família pode tomar o leite, você não vai prejudicar totalmente a vida do bezerro. Os indianos, tradicionalmente, eles falam que a vaca tem 4 tetas. 3 para o bezerro e uma para a gente. Então, eles têm um monte de coisas da cultura indiana, mas você tem que entender isso tudo por uma leitura de escassez alimentar. Quando você morava na Índia de 3.000 anos atrás e você não tinha um supermercado, pão de açúcar, sei lá, o supermercado da casa de vocês aí, um Whole Foods, aqui é o Edeka, o Bio Company. Se você não tivesse supermercado, você não puder ligar, ter uma cesta de orgânico chegando na sua casa, sei lá, você ia ter uma vaquinha e a sua família não ia passar fome, entendeu? Então é óbvio que a vaca é sagrada, louvada, e o fluido de crescimento de bezerro, ele vai ser usado para salvar a vida da sua família num cenário de escassez alimentar. No cenário de abundância alimentar, que é o que a gente vive hoje em dia, é muito difícil justificar o consumo desse negócio. É muito difícil. É óbvio que tem o argumento da preferência, que é gostoso, que é delicioso, mas fora isso, é muito difícil. Porque... Questionável, né? Exatamente. Exatamente. Mas é isso, é hábito, consumo, mexer em dieta. Eu faço isso, tenho muitas nutricionistas aqui também agora, e todo mundo que é nutricionista sabe. Mexer em alimentação é das coisas mais difíceis que tem com qualquer ser humano do planeta Terra. Porque no momento que eu falo para a pessoa, você não pode comer isso, por exemplo, minha mãe, por exemplo, Dona Cris aqui, que vocês conhecem, eu já contei essa história antes. Minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, o que eu posso melhorar ainda mais na minha dieta? E aí a gente estava sentado na mesa, né, num café da manhã. Minha mãe tinha o hábito de tomar no café da manhã café com leite e pão com manteiga na chapa. Todo dia, ela tomava café com leite, pão com manteiga na chapa. Café com leite, pão com manteiga na chapa. Por acaso ela me perguntou isso na mesa do café da manhã. E eu falei, mãe, você podia melhorar esse pão com leite, esse negócio aí que você está tomando, esse pão com manteiga na chapa. Porque que nutriente que tem nessa tragédia que você está fazendo? Você está desperdiçando uma refeição inteira. Você podia estar comendo frutas, você podia estar comendo um monte de nutrientes, botando coisas antioxidantes incríveis para dentro do seu corpo. Você está comendo pão com manteiga na chapa. Aí minha mãe, na mesma hora, a reação foi visceral. Ela, não, meu filho, você mexe no que você quiser, mas não toca no meu pão com manteiga, não sei o que lá. Mãezinha, vamos conversar sobre isso. Por quê? Ela, Mateus, porque a tua bisa, a minha avó, me dava todo dia de manhã café com leite, pão com manteiga na chapa.
E a minha mãe tinha uma relação com a minha bisa muito mais profunda do que com a própria mãe dela. Então, no coração da minha mãe, a relação dela com a minha bisa, que morreu e aí nananã, ela carrega a memória da minha bisa no pão com manteiga na chapa e no café com leite, entendeu? Então, assim, vai mudar o negócio. Ela achou que eu tava querendo matar a minha bisa, a segunda morte da minha bisa. Eu tava lá estrangulando minha bisa, entendeu? A reação das pessoas quando você muda a dieta é... Mas calma aí, minha mãe é que me alimentou desse jeito. Tá falando mal da minha mãe? Matheus está xingando a minha mãe, é isso? Vamos cair na porrada aqui agora. Então, assim, mudar a alimentação tem uma coisa de cultura, tem uma coisa de religião, porque Krishna disse não sei o que lá e o Mohammed disse não sei o que, aí a mãe disse não sei o que e o avô disse não sei o que lá, e aí tem o jantar da família e tem o almoço. A gente vai falar muito sobre isso no capítulo 6, que a gente vai falar sobre comidas, né? Esse aqui é bebidas. E eu acho importante a gente falar esse negócio aqui agora, porque a gente está encerrando o leite, né? A gente vai entrar... E aí, olha que bonitinho, a gente vai entrar no queijo, que na verdade é o problema. A maioria das pessoas não tem problema nenhum de parar o leite. Parar o leite é fácil. Só que quando você pega o leite e coagula ele, você multiplica a casomorfina, aquela coisa deliciosa, que é 100 vezes mais viciante do que cocaína e tal. E aí todo mundo é viciado nesse negócio. Mas a gente vai falar sobre isso só no próximo grupo. Beleza, pessoas? Então é isso. Um beijo pra vocês. Façam aí os deverzinhos de casa. Vocês são nerds, vocês vão ver que a gente vai começar a reacordar as lendas desse sono. Então, tem duas tribos muito massa dentro do Vida Veda, né? O Vida Veda é tipo um planeta hoje em dia, e tem umas tribos dentro do planeta. Tem uma galera que pertence a várias tribos, tem uma galera que pertence a uma tribo só. Essa daqui, que vocês estão aqui agora, é a tribo dos nerds. Vocês já entenderam isso, né? E todas as tribos é o Matheus, diga-se de passagem, né? Eu pilho porque eu amo esse negócio. Então, dentro da tribo dos nerds, tem 2 eventos que são interessantes, que é a leitura do Ashtanga Hridayam toda quarta-feira, e uma vez por mês a gente faz um estudo de casos clínicos. Eu já comentei isso no último estudo de casos clínicos, que agora o caso clínico vai ser fechado. Eu não quero mais ele abertão no YouTube, eu quero uma galera que seja realmente dedicada para a gente poder se aprofundar mais nos casos clínicos. Então a gente vai fechar ele e ele vai virar uma coisa exclusiva dentro para alguns alunos da UMais. Além desse grupo da galera dos nerds, tem uma galera que eu chamo de lendas. E tem uma galera de vocês que são dessa galera também. A galera dos lendas são a galera do Desafio 1200, que toda semana a gente fazia um desafio, e aí a galera se animava, que é uma galera que quer melhorar, mas na prática, não quer necessariamente estudar sânscrito e tal e tal, é uma galera que quer ir pra batalha. Eu dei uma pausa no Desafio 1200, porque estava muito desafio o tempo inteiro. Mas as lendas entraram em uma hibernaçãozinha para elas descansarem. E segunda-feira que vem... Ah, gente, eu fui sign out. Vocês estão me ouvindo ainda? Faz assim. Eu não sei, o Zoom me falou que ele me deslogou, mas eu não me deslogou. Então tá, tô vendo dedos, então vamos que vamos. E segunda-feira da semana que vem, eu vou avisar isso só no grupo das lendas, porque não é... Vai transmitir no YouTube, porque eu transmito as coisas no YouTube. Mas eu vou fazer um Zoom com as lendas para dizer quais são os próximos passos na caminhada das lendas, assim. Então a gente vai começar a fazer umas dinâmicas. É maneiro porque os nerds e as lendas é tudo meio que de graça, né? Mas sou eu tentando criar valor pra caceta pra vocês, né? Então, eu espero que quem de vocês forem lendas também, a gente tem um encontro marcado na segunda-feira. Eu vou fazer um Zoom ao meio-dia e eu vou mandar o link mais pra frente lá no canal das lendas no Telegram. Tem um canal das lendas e tem um canal das nerds, que vocês acho que participam, senão vocês não deviam estar aqui. Belezinha? Deixa eu desconectar o YouTube, porque ele demora